Capitão Gancho, Jack Sparrow e Barba Ruiva. A lista de piratas da ficção é grande e recheada com figuras interessantes, foras da lei que roubavam tesouros, cidades e navios. Vale dizer que nem todos tinham uma perna de pau, olhos de vidro ou a cara de mal, mas eles realmente existiram e ficaram até famosos. Elegi aqui os 10 piratas mais notórios do mundo e que realmente fizeram história. Fala pessoal, tudo bem? Eu me chamo Juliano Cardoso e esse é mais um Viciolista aqui do canal. Viciolista é um quadro que a gente faz listas relacionadas ao assunto nerd. E como hoje foi lançado o novo filme do Piratas do Caribe, nada mais justo do que fazer uma lista o homenageando. Aqui os 10 piratas em que eu já falei essa frase, não preciso falar de novo. Aí tu corta ali, tá, Johan? Então já deixe seu like, se inscreva no canal se ainda não é inscrito e bora pro vídeo. Henry Avery. Ele atuava nos oceanos Atlântico e Índico em meados dos anos 1690. Ele ficou conhecido por seus contemporâneos como Rei dos Piratas. Isso porque Henry foi um dos únicos piratas da história que conseguiu se aposentar com suas pilhagens sem ser morto ou preso. Além disso, ele foi capitão de um dos ataques piratas mais lucrativos da história, a captura de uma frota do Império Mughal que fazia sua peregrinação anual a Meca. A pilhagem rendeu cerca de 600 mil libras em joias e pedras preciosas. Após conseguir uma grande riqueza, Henry Avery se aposentou, mas ele continuou a ser caçado por toda parte e o seu verdadeiro paradeiro no momento da sua morte permanece desconhecido. E vale acrescentar que o game Uncharted 4 lhe homenageou, assim como outros games homenagearam outros piratas que você irá ver no decorrer desse vídeo. Roberto Cofresi, pirata mais famoso do Porto Rico com direito até a estátua em Cabo Rocho. Roberto foi uma espécie de Robin Hood no Caribe. No final do século XVIII, El Pirata Cofresi, como era chamado, foi um dos piratas de maior sucesso contra as forças armadas espanholas, criando uma extensa rede de informantes civis que o ajudavam a escapar. Mas todo fora da lei tem seu fim. Ele acabou sendo capturado e executado em 1825 aos 33 anos. Sir Francis Drake. Para os ingleses era um cavaleiro condecorado pela rainha Elizabeth I. Já para os espanhóis, ele era um pirata totalmente odiado. Tanto que o rei da Espanha chegou a oferecer uma recompensa de 20 mil ducatos pela sua cabeça, o que hoje seria mais ou menos 6 milhões de dólares. Sir Francis, conhecido também como El Draque, ajudou a derrotar a invencível armada espanhola e também foi o primeiro inglês a dar a volta na terra. Seus patrimônios como corsário o ajudaram a enriquecer a coroa britânica, até sua morte por disenteria, aos 55 anos em 1596. Tá, mas o que significa corsário? Vem aqui que o tio te ensina. Corsário ou corsário significa uma espécie de pirata certificado com autorização para pilhar navios e cidades de outro país. E vale também acrescentar que ele também apareceu em Uncharted 4. Bora pro próximo. Agora chegou na parte da lista que eu tive mais medo, que é pronunciar esse nome. Anne Delvaux foi uma pirata francesa também conhecida como Anne Godwins, algo como vontade de Deus. Ela se casou com um pirata após a morte de seus 2 primeiros maridos. Ela era conhecida por ser corajosa e implacável. Inclusive, ela foi uma das poucas mulheres piratas que não se disfarçava de homem. Ao contrário das superstições, a presença de Anne era considerada boa sorte para a tripulação. Seu fim ainda é um mistério, mas sabe-se que ela foi capturada pelos ingleses e acabou ficando 3 anos na prisão, mas depois disso ninguém sabe seu paradeiro. Vamos para mais uma mulher. Anne Bonny nasceu na Irlanda em 1702 e agora faltou luz e fudeu a barca porque não vou conseguir gravar o vídeo e aí acontece essas coisas. Voltamos à programação normal. Vamos para mais uma mulher. Anne Bonny nasceu na Irlanda em 1702, mas seus pais se mudaram para o Caribe quando ela ainda era uma criança. Ela cresceu nas Bahamas cercada por piratas. Apesar de seu pai ser um homem rico de negócios, acabou sendo deserdada por se casar com um fora da lei, chamado James Bonny. Alguns anos mais tarde, Anne Bonny conheceu o renomado pirata Calico Jack e fugiu com ele. Ela fez parte de sua tripulação e era uma pirata muito respeitada pelo time. Em 1720, o navio deles foi atacado pela Marinha Real e Bonny, juntamente com sua amiga Mary Read, lutaram bravamente enquanto o resto da tripulação embriagada se rendeu. Bonny declarou que estava grávida e teve sua condenação adiada. Ela acabou sendo perdoada e viveu até os seus 93 anos. Suas últimas palavras para Calico Jack foram: "Se você tivesse lutado como um homem,
não teria que morrer feito um cão. E Annie também foi uma das homenageadas em games, mas dessa vez não foi Uncharted, e sim Assassin's Creed. England's the wrong way around the globe for an Irish woman. Will you stay with the assassins? O capitão William Kidd, ele foi um corsário inglês que atacava e pilhava navios na França, que na época estava em guerra com a Inglaterra. O problema foi que Kidd passou dos limites e começou a atacar também os navios que não faziam parte do acordo com o governo inglês. Ele acabou preso nos Estados Unidos e sentenciado à morte em seu país de origem. O julgamento não foi muito justo, já que várias pessoas viam a condenação do capitão Kidd uma chance de se safar. E mesmo depois de sua morte, ele continuou famoso por ter tesouros espalhados por aí. Ele também foi lembrado no Assassin's Creed. Mary Read passou boa parte de sua vida vestida de homem, fez parte do exército britânico e das companhias das Índias. Quando a tripulação do navio que ela trabalhava se amotinou, Mary, disfarçada de Mark, se tornou pirata e parte do time de Calico Jack. Annie Bonny, no qual eu já falei, acabou se interessando por Mark, que teve que revelar sua verdadeira identidade para ela e ao capitão Jack. Quando o navio foi capturado, Read também revelou estar grávida por um prisioneiro que era seu amante. Ela acabou morrendo em uma prisão jamaicana por complicações na gravidez. E assim como os outros já citados, ela também está presente no Assassin's Creed. John Rackman, mais conhecido como Calico Jack, no qual eu já falei bastante, ele foi um famoso pirata inglês no Caribe, no século XVIII. Foi ele que criou aquela bandeira que todos nós conhecemos. Inclusive, o nome da bandeira era Jolly Roger. Era uma caveira com duas espadas cruzadas, figura que ficou marcada como símbolo dos piratas na cultura popular. Além disso, também ganhou fama por ter duas mulheres formidáveis em sua tripulação, Annie Bonny e Mary Read, no qual eu já falei. Ele foi capturado pelos ingleses sem oferecer resistência em 1720 e morreu enforcado. E como você já deve imaginar, ele também esteve presente no Assassin's Creed, assim como Annie e Mary. Bartholomew Roberts, ou Black Bart, foi um dos piratas mais conhecidos e bem-sucedidos de sua época. Conhecido por seu cavalheirismo, foi Robert e sua tripulação que desenvolveram os 11 artigos do Código de Pirata. Chegou a capturar mais de 450 navios em todo o continente americano de norte a sul. Ele morreu em combate contra um navio inglês em 1722, para a surpresa dos dois lados da disputa que consideravam Bartolomeu invencível. Edward Teach, ou como você provavelmente conhece, o Barba Negra. Deixei ele por último por uma razão óbvia. Ele é o mais famoso de todos os outros. Afinal, você já deve ter visto ele em filmes, animes, séries, games, enfim. Se Calico Jack imortalizou a bandeira dos piratas, o Barba Negra imortalizou aquele visual de pirata mesmo, barbudo, com cara de mal e tudo mais. Barba Negra era inglês, mas como muitos outros, fez sua fama como bandido implacável no Caribe, a bordo do navio Vingança da Rainha. Ele acabou morto num combate contra as autoridades. Mas reza a lenda que foram necessários 20 golpes de espada e 5 tiros para finalmente abatê-lo. Bom, e esse foi mais um Vicioliza do canal. Espero que você tenha gostado. Claro, se você gostou, deixe seu curtir, se inscreva no canal se ainda não é inscrito e não conhecia, e ative o sininho para receber as notificações do canal. E ative o sininho para receber as notificações aqui do canal, porque agora são vídeos toda hora, você precisa realmente do sininho para ficar por dentro de todas as novidades. Então é isso, galera. Deixarei uma frase do Sir Francis Drake: se um homem é gentil com desconhecidos, isso mostra que seu coração não é uma ilha que foi arrancada de outras terras, mas sim um continente que se une a eles. É isso, valeu, fui!